Olá, galera! Vamos estudar aqui mais uma escola do pensamento econômico. Estamos avançando, hein, galera? Já estamos estudando escolas que ainda estão em desenvolvimento nos nossos dias, então estamos falando aí já de atualidades do pensamento econômico. Hoje nós vamos falar sobre a economia comportamental. Bom, o que nós precisamos saber sobre a economia comportamental? Primeiro, a relação dela com as outras escolas. Na escola neoclássica, um dos pressupostos para fazer todos os cálculos e todos os raciocínios da escola neoclássica é que os agentes econômicos, empresas e consumidores, eles são racionais. Ou seja, eles tomam sempre a decisão econômica que trará maior utilidade para eles. Bom, esse é o primeiro questionamento que a economia comportamental faz, de que o homem não é sempre racional. O homem ele tem emoções, ele tem limitações de informações, ele pode agir por instinto e muitas dessas ações fazem com que os homens não tomem aquelas decisões econômicas que a escola neoclássica dizia que eles iriam tomar porque eles são sempre racionais. Então a economia comportamental vai trabalhar com a questão, tá, do limite da racionalidade humana. Ou seja, às vezes o ser humano age de forma racional, às vezes ele pode agir de forma irracional. É isso que a economia comportamental tem como o seu principal item de partida. Tá? Outra coisa interessante sobre a economia comportamental é que ela vem ela vem trazendo a economia para ficar mais próxima da psicologia, da própria filosofia. É interessante porque houve um distanciamento da economia das áreas humanas na escola neoclássica. Enquanto na escola clássica, Adam Smith, Mill, Thomas Malthus, David Ricardo, eles usavam muito da história, da filosofia, da sociologia, a escola neoclássica ela não vai discutir esses assuntos. Alguns livros, como o do professor Araújo, ele vai dizer que a escola neoclássica tornou-se uma escola operacional. Tá? Em outras palavras, podemos dizer uma escola rasa. Ela estuda temas importantes para o dia a dia, mas ela não se aprofunda em nada, ou seja, ela nega-se a discutir os assuntos sociais, os assuntos políticos, como se a economia não fosse afetada por esses assuntos. É até uma das críticas que é feita à escola neoclássica, que é a questão dela quando ela quer estudar dois fatores, como por exemplo, elasticidade e preço da demanda, ela quer estudar o preço e a demanda de um produto, né, a um determinado preço. E aí ela está estudando o preço do produto, demanda do produto. Ela considera o restante o quê? Fixo. Você passou pela disciplina de microeconomia, você estudou isso. Ou introdução à economia mesmo. Tá? Para que possa ser estudado duas variáveis econômicas, as demais são consideradas fixas. Senão, não consegue-se fazer um raciocínio dentro da economia neoclássica. E isso vai ser criticado. Tá? É criticado por várias escolas, né? A marxista, desenvolvimento endógeno, keynesiana e também pela economia comportamental, que vai falar, olha, economia é uma ciência humana e social. Então a economia precisa estudar toda a correlação entre economia, política, sociedade, emoções humanas, tá? A história de vida de cada pessoa. Então tudo isso influencia nas decisões econômicas dos indivíduos. Olha só, vou colocar aqui embaixo para vocês acompanharem comigo, tá? Uma das primeiras teorias da escola comportamental é a dependência de referências. Ou seja, quando alguém vai comprar algo, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa tem um Gol e ela quer comprar um carro novo. O Gol é o carro que a pessoa vai ter como referência. Então, quando ela for comprar um carro, para que ela possa pagar a mais nesse carro, digamos que o Gol ela comprou por 25 mil, ok? E ela quer comprar um carro agora de 50 mil. Notem, é o dobro, né? O que acontece? A pessoa vai ter como referência o Gol. Então ela vai querer comprar um carro que tenha o dobro de qualidades do Gol, porque ela está pagando o dobro. Então ela tem o quê? Um ponto de referência para o seu consumo. Isso vai valer para o consumo de todas as coisas, tá? Quando você vai no mercado, por exemplo, se você costuma comprar o arroz tio urbano, e você paga lá um valor X nele, você só vai pagar 2x na outra marca se você considerar que aquela marca é muito melhor do que o tio urbano.
Agora, se a sua referência é um arroz de qualidade menor, aí já muda. Aí você pode pagar mais naquele arroz, talvez, porque a sua referência ela é uma referência inferior, de uma qualidade inferior. Tá? O fato é que as pessoas, para tomarem uma decisão, elas têm um produto de referência, uma marca de referência que elas vão usar para tomar a sua decisão. É como se fosse uma bússola na hora de consumir. Continuando aqui, galera, aversão à perca, tá? A perda, tá bom? Ou seja, as pessoas, segundo a economia comportamental, elas têm mais medo de perder algo. Aqui no nosso caso a gente está falando principalmente de bens materiais. As pessoas têm mais medo de perder algo do que de ganhar algo. Então, se ela precisar arriscar e ela tiver que fazer, por exemplo, um investimento de R$1.000 para talvez ganhar R$2.000, só que esse investimento ele é arriscado, a maioria das pessoas tendem a não fazer esse investimento. Porque o prazer dela de ganhar 2.000, tá, é menor do que o sentimento de dor se ela perder R$1.000. Obviamente, tem pessoas que elas gostam de riscos econômicos, mas para a economia comportamental, a maioria das pessoas tem muito mais dor na perca, né, dor na perda de algo, do que prazer em ganhar esse mesmo valor. Tá? Há um coeficiente aí de diferença que faz a perda ser mais dolorida que o ganho. Continuando aqui, galera, atenção limitada. Eu até coloquei aqui do lado para vocês, tá, da atenção limitada, a assimetria de informações, porque na verdade, lendo isso daqui dentro da escola comportamental, eu, na minha opinião, analisei que a economia neoclássica já trazia isso daqui, tá? Quando ela falava sobre assimetria de informações. Porque a atenção limitada, ela está dizendo o seguinte: as pessoas não conseguem prestar atenção em todas as informações do mercado. Por exemplo, uma pessoa vai comprar um computador. Ela não conhece todas as marcas de computadores. Ela não conhece todos os preços de computadores. A diferença que está lá da Van para Casas Bahia, para Americanas, Ponto Frio. São muitas empresas, então ela não conhece todos os preços, tá? Todas as condições de pagamento, todas as marcas de computadores. É impossível para o ser humano conseguir prestar atenção em todas essas informações. Isso faz com que a decisão econômica da pessoa, muitas vezes, possa não ser a melhor decisão. Às vezes ela fez uma compra, por exemplo, no supermercado perto da casa dela, tá? Porque ela achou que não ia gastar combustível, e ela gastou muito mais do que fazer no supermercado mais central, que era mais barato. Mas ela não sabia qual estava o preço naquele mercado. Ela não sabia o preço de todos os mercados. Muitas vezes ela foi no mercado central, mas tinha um mercado no centro da cidade que era mais barato ainda. Mas ela não sabia, ela só foi verificar depois. Ou nem soube depois, né? Mas é a questão do limitar do tempo das pessoas, do limite de tempo das pessoas. Nós não temos um tempo ilimitado para estar acompanhando todas as informações de mercado. E isso é o que a economia comportamental vai chamar de atenção limitada. Bom, na teoria neoclássica, nos livros de economia, já tinha um conceito parecido com esse, pelo menos, que é da assimetria de mercado. A assimetria de mercado é, por exemplo, quando um vendedor de carro, que ele tem muito mais informações sobre um carro, está vendendo um carro com um pequeno defeito, tá? Que só vai mostrar quando o motorista estiver andando, por exemplo, mais de 1.000 km seguidos, ou seja, uma grande distância. Então o cara vai fazer um test drive ali, o comprador vai fazer um test drive ali de 10 km, ele não vai perceber que tem problema nenhum. Ou seja, o comprador ele vai ter menos informações do que o vendedor. Ou seja, há uma assimetria de informações, que é o que nos livros de microeconomia nós chamamos de assimetria de mercado, que o que prejudica e traz desconfiança dos agentes econômicos entre si. Tá? E aí aumentam os custos de transações. Você precisa de contrato, de garantia, muitas vezes de passar o contrato por um advogado, fazer um seguro do carro. Existe todo um custo de transação que aumenta por causa da assimetria de mercado. Olha só, a economia comportamental ela também critica a questão do homem individualista da escola neoclássica. Mas na verdade não é só a escola neoclássica. Vamos voltar lá em Adam Smith. Adam Smith dizia o quê? Que o homem era individualista por natureza. E esse individualismo fazia com que o ser humano buscasse
ser o mais produtivo possível. E era esse individualismo que era responsável por gerar o comércio. Tá? A economia comportamental ela vai criticar, ela vai falar, olha, os seres humanos, relacionado à economia, eles não possuem apenas sentimentos negativos. Muitas vezes, sentimentos positivos, emoções positivas, muitas vezes o altruísmo, o conceito de justiça da pessoa faz ela consumir um produto X e não consumir um produto Y. Por exemplo, imagina uma pessoa que ela não quer comprar carne de uma empresa, por exemplo, que maltrata os seus animais durante a criação. Isso acontece muito, por exemplo, com aquelas carnes, bovino, suíno, muitas vezes, que você tem uma morte ali do animal, você tem um tratamento do animal muito cruel. Muitas pessoas não consomem. Aliás, muitas pessoas não consomem carne porque consideram que qualquer forma de criação dos animais é cruel. Tá? Então, olha só, a pessoa ela não está pensando simplesmente na utilidade da carne para ela. Ela tem um senso de justiça aí que faz ela não consumir aquele produto. Outro exemplo que pode aqui estar comprovando essa teoria da economia comportamental é a questão do consumo verde, por exemplo. As pessoas consomem um produto por ele ser orgânico, ou seja, ele tem ali todo um respeito aos limites do meio ambiente, não usa agrotóxico, não usa pesticidas, não usa nada que faça mal à terra, ao ar ou aos próprios trabalhadores agrícolas. Então a pessoa ela tem ali um senso de justiça dela, uma emoção dela que faz ela querer consumir apenas um produto que seja ambientalmente sustentável. Galera, olha só, para encerrarmos aqui, vamos ler comigo aqui embaixo. Ó. Utilidade condicional esperada. É uma projeção da utilidade que um bem terá. Todavia, o indivíduo esquece das causas externas que podem afetar a utilidade da sua decisão econômica. Ou seja, quando você compra um produto ou quando você faz um investimento em uma empresa, você está esperando o quê? Você está esperando que aquele produto te dê uma satisfação. Só que a satisfação que aquele produto vai trazer a você depende de outras causas externas. Depende de causas que talvez possam mudar. E esse controle não está na nossa mão. Tá? Por exemplo, nós vamos lá e fazemos um empréstimo no banco, esperando que possamos pagar com o nosso salário nos próximos meses. Aí vem uma crise econômica, como estamos vendo no Brasil atualmente, e essa crise econômica faz com que você perca o emprego, e aí o empréstimo que você fez, ele torna-se impagável. Quando você tomou a decisão de fazer o empréstimo, você estava empregado, mas uma crise econômica fez com que você perdesse a renda daquele emprego. Isso mostra para nós a diferença entre as variáveis endógenas e as variáveis exógenas na economia. As variáveis endógenas são aquelas que nós temos o controle dela. As variáveis exógenas são aquelas as quais nos afetam, mas nós não temos o controle, ou pelo menos não temos o controle pleno dela, como por exemplo, tanto para a pessoa física quanto jurídica, sofrer um assalto, aumento dos juros, mudança de comportamento do consumidor, uma crise econômica, uma crise política. Todos esses fatores exógenos, eles podem afetar a nossa projeção que nós fizemos. Nós fizemos uma projeção, geralmente, baseado só nos fatores que nós podemos controlar. É isso que a economia comportamental está dizendo. Só que nós deixamos de esquecer os riscos relacionados às variáveis exógenas. Galera, essa foi só a primeira aula sobre economia comportamental, mas daqui a algum tempo nós vamos abordar vários livros que foram escritos há alguns anos atrás, que alguns ainda, talvez ainda vão ser lançados. Como eu falei, economia comportamental, ela é uma teoria que ela está em formação, ela é muito nova, e nós vamos abordar vários outros livros sobre esse assunto. Mas na próxima aula nós vamos falar sobre economia ecológica, ou seja, a importância de respeitar os limites ambientais nas decisões econômicas. Galera, 2 cliquezinhos, se inscreva, curte o vídeo. Não esqueça, galera, curte o vídeo e se inscreva, hein? Aguardo vocês na próxima aula, galera. Valeu, fui!